sua vida que a sua vida mudou, que a sua trajetória ela mudou a rota que ela seguia. Você vivia de um jeito e a partir daquele momento você passou a viver de outro. É esse chamado eficaz, aquele chamado da graça irresistível de Deus, que você talvez seria aquele que não se tornaria um crente. Talvez você nem gostava de crente. Ou talvez você pensava, não, eu só sou crente porque eu nasci na igreja. Porque a minha mãe era crente, o meu avô era crente e tudo mais. Não, algum momento da sua trajetória, a vocação, o chamado eficaz de Deus, adentrou o seu coração e mudou quem você é. E pouco a pouco, na medida que você caminha, na medida que você conhece mais a Cristo, você percebe que você continua perseverando. E mesmo muitas vezes nós somos tão, inconstantes, tão jaguaras, né? Tão, vamos dizer assim, indisplicentes. Pessoas que às vezes não se dedicam como deveriam, tão pouco correspondem muitas vezes como gostariam. Mas pela graça de Deus, continuamos perseverando e nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Irmãos, que chamado, que vocação maravilhosa essa, que é sermos salvos por Jesus Cristo, para viver uma vida em obediência ao seu amor. Amém? É como se Paulo dissesse, viva hoje de forma coerente com aquilo que Deus fez por você e em Cristo Jesus. O chamado a uma vida de obediência. A vida cristã, ela não começa no nosso comportamento, irmãos. Sabe, a vida cristã não é ali, agora eu comecei a ser um crente, né? Eu parei com isso, eu parei com aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ela começa na identidade que nós recebemos em Cristo. Partindo da identidade que nós já temos nele, aí nós procuramos corresponder a esse amor. Eu olho para a identidade que eu tenho em Cristo Jesus, eu sou amado, eu sou redimido, eu sou perdoado dos meus pecados. Ele tem me feito perseverar. Naquele grande dia, o seu sangue que me cobre de todo pecado e me declara justo, vai estar lá. Ele mesmo é o juiz, que vai dizer, esse aqui é um amado de meu Pai. Essa identidade nós temos em Cristo como seus filhos. É daí que parte a nossa correspondência. Isso é importante, irmãos, entender isso. Antes de pedir que nós vivamos de forma digna, nós já fomos chamados. Isso é essencial para o nosso entendimento, para que não continuamos a viver uma vida de desempenho, procurando ainda alcançar o favor de Deus. Irmãos, que vida miserável muitas vezes nós vivemos. Isso nos persegue. A gente quer se fazer merecedor, a gente não quer corresponder ao seu amor, o que seria um prazer, e muitas vezes a gente coloca sobre nós mesmos esse fardo do moralismo. Eu preciso corresponder, eu preciso viver uma vida perfeita, como se fôssemos alcançar o seu favor. Se nós olhássemos para a cruz, ele está dizendo, você já é amado. E aí, sem peso nenhum, aí sim por obediência, nós correspondemos. Ah, Jesus, agora sim, nossa, eu não preciso fazer nada para ser aceito, eu já fui aceito, então agora sim eu vou fazer mais do que eu faria. Esse é o ponto. Sabe, lá naquela vez que você se converteu mais antigamente igual eu, tu via aquele filme do Deixados para Trás e tu pensava, meu Deus, vai ir todo mundo, vai ficar só a roupa da mãe, a roupa dos meus tios, vai ficar só eu. E vai vir a tribulação, e vem o sofrimento, e tu olha aquele filme, ele é um filme de terror mais brilhante já feito. E tu olha que, cara, vai acontecer de tudo, e a morte não vai ser encontrada, e tu pensa, cara, eles vão me cortar inteiro, eles vão me chicotear, vai ser loucura, e tu não morre. Eu pensava, cara, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou conseguir. E daí eu pensava, eu olho para a minha vida, eu tenho pecado ainda, eu não consigo viver uma vida perfeita, como que eu vou ser salvo? E vivia sobre um fardo pesado, tentando fazer o máximo para que eu mereça o amor de Deus. Irmãos, quando eu escuto falar o que Jesus Cristo fez na cruz por mim, o que é o evangelho da graça, entender que a salvação é um presente não merecido de Deus para nós, eu pensei,
aquele amor adentra o meu coração de uma forma que eu penso, eu vou dar a minha vida por Cristo Jesus. Eu vou fazer tudo que eu puder, eu vou abrir mão de qualquer coisa que for necessário. Muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Ele foi e pagou o preço por mim naquela cruz. Ele me conhecendo, mesmo Ele sendo o que mais me conhece, Ele é o que me ama, de forma perfeita, mais do que os meus pais, mais do que a minha esposa, mais do que o meu filho. Como não corresponder a esse amor? Como não querer corresponder com a nossa vida, alguém que faz isso por nós? É isso que Paulo está comunicando aqui, irmãos. O comportamento do cristão não é uma tentativa de provar algo a Deus, mas é a demonstração visível de que Ele já nos transformou. Quando nós esquecemos de que nós fomos chamados primeiro, a nossa vida ela se torna um moralismo, um conjunto de regras que nós precisamos cumprir. Agora, quando nós lembramos da nossa identidade em Cristo, aí sim a vida se torna uma resposta amorosa. Amém? Cabe essa pergunta para nós, irmãos, uma reflexão, né? O meu estilo de vida, ele reflete a graça que me alcançou? Como eu tenho vivido, reflete a graça que me alcançou? Reflete o amor com que eu fui amado? Por mais que de forma imperfeita, eu tenho buscado corresponder a esse amor. Jesus, eu vou fazer algo por ti. Não pode ser que tu fez tudo por mim, eu vou ficar parado. Eu tenho que fazer algo por ti. Eu preciso corresponder com algo. Jesus, eu não vou ficar assim. Não, isso não vai ficar barato. O teu sacrifício vai ser válido, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Eu hei de gastar minha vida também. Efésios capítulo 4, versículo 2 a 3. E Paulo, ele fala que partindo desse caráter, né, dessa vida, buscando viver de forma digna do chamado, o caráter que preserva a unidade, é esse do versículo 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Depois de convocar a igreja aqui a viver de modo digno do Evangelho, Paulo ele fala aqui sobre não uma estratégia, não aqui uma ferramenta, mas ele fala do caráter do cristão que é gerado em nós por meio do Espírito Santo. Ele apresenta aqui uma sequência de virtudes que não podem ser fabricadas pela carne, não podem ser fabricadas pelo nosso desempenho, mas elas são frutos do Evangelho. Ele cita a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando uns aos outros em amor, tudo isso para preservar a unidade do Espírito Santo no meio da igreja. E o primeiro que ele cita aqui é a humildade. Irmãos, nesse mundo greco-romano aqui de Efésios, a humildade ela era vista como um sinal de fraqueza. Talvez para alguns de nós até hoje, né? Talvez alguns vejam como um sinal, né? Todo mundo tinha aquele tio, né? Que quando tu era mais novo, tu não podia chorar. Não, isso é coisa de mariquinha, isso é coisa de fraco, homem não chora, tal, não sei o que, né? Todo mundo tinha aquele abestalhado, né? E a gente tinha algumas percepções, né? E a gente via algumas coisas como sinal de fraqueza, e talvez até na cultura de hoje muitos vejam a humildade como um sinal de fraqueza. Sabe, alguém que entende que nada tem, alguém que entende que tudo que recebeu de Cristo, por meio do Espírito Santo, desenvolve a humildade, desenvolve um coração que coloca o outro acima de si, superior a si mesmo. O próprio Jesus Cristo, quantos de nós lembramos daquele momento que ele lava os pés dos discípulos? Um ato de humildade da parte de Jesus Cristo. Ele mesmo, o caráter de Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2, verso 8, que diz que ele em muita humildade se esvazia de si mesmo. É aquele que se faz criatura, é aquele que é o autor do universo, aquele que criou todas as coisas, criou quem somos. Ele se faz como a própria criatura. John Stott diz que essa é a maior humilhação que existe na trajetória de Jesus Cristo, não a cruz, mas ele se fez como a sua própria criação.
se colocou num corpo, sabe? Foi alguém que foi embalado para dormir, o próprio Criador estava ali nos braços daquela mulher. É alguém que se alimentou, cresceu. Jesus Cristo, sabe, a fonte de toda humildade. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, o seu legado, como ele lidava com as pessoas, como ele caminhava em meio a essa humanidade caída, demonstra uma humildade sobrenatural. E nós temos sido desenvolvidos por meio do Espírito Santo e devemos buscar nos esforçar nisso. É interessante que Paulo ele aponta isso aqui como frutos do Espírito, mas ao mesmo tempo, como nós vemos no versículo anterior, o caminho da santificação também exige esforço. Nós precisamos, sabe, aquele momento que você é cheio de orgulho, né, que é o contrário, vamos dizer assim, o opositor da humildade, e você responde, né, aquele momento em orgulho e responde aquele irmão daquela maneira assim, né, que cada palavra que saía da sua boca era como um abraço quente no coração daquela pessoa, né, né, tentando minimizar ao máximo, né, fazer aquela pessoa de degrau. Todo mundo já passou por esse momento de a gente querer se sobressair. A gente talvez não liga de não ser o primeiro, mas a gente só não quer ser o último. Alguém a gente tem que diminuir para que a gente se sinta melhor. Esse é o nosso maldito orgulho, o nosso maldito ego. E a humildade ela é o oposto disso, é pessoas que abrem mão de estar certos. É pessoas que não são os donos da verdade. Olha aquela discussão aqui, lá no trabalho, meu Deus, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, né? E daí tu pega às vezes um ali, pega aí o Luqueta, aí é um mais teimoso que o outro, mas eu do Luqueta não vou conseguir ganhar. E daí um mais teimoso que o outro e a gente vai ficar naquilo, e vai, e não sei o que, não, mas é assim, é preto, não, é azul, é preto, e a gente fica naquilo. A humildade é aquela que, meu Deus, isso aqui gera algum benefício essa discussão? Não gera nenhum benefício. É só para quem está certo, é só para quem é talvez o mais sábio, é só para talvez quem é o mais experiente. E a humildade ela nos leva a não ser os donos da verdade. É aqueles que sabem que depende da graça de Deus para cada passo. É aqueles que olham para Jesus Cristo e entendem que, meu Deus, eu não consigo se não for Cristo. Eu olho para a minha vida e eu sei que eu sou totalmente dependente dEle. E isso me leva a viver uma vida humilde. E ele fala sobre a mansidão em seguida. E a mansidão ela é uma força sob controle. Não é alguém passivo, irmãos. Eu leio mansidão, eu lembro daquele meu amigo, né? Tudo que fala ele não reage. Não é aquela pessoa passiva. Não é aquela pessoa que a gente olha assim, pô, esse cara ele é fraco. Não, é o poder, é a força sob controle. É ser manso, sabe? É alguém que aprendeu a dominar as suas reações. É não responder na mesma moeda. Às vezes a pessoa vem e altera a voz, né? A gente altera a voz junto. E daí, não, é porque eu sou descendente italiano. É porque, tu não conhece meu pai, é que a gente lá em casa é todo mundo assim. Não. Irmãos, parem de olhar para suas vidas, racionalizar o pecado. A gente quer corresponder à altura. A gente teria a opção de ficar no mesmo tom. Mas a gente não quer, não. A conversa não é bem por aí. Esse cara está pensando o quê? Ele não sabe quem que ele está lidando. Não está falando qualquer um. Ele já vai tomar uma aqui para ele ver como é que é o negócio. Sabe, a mansidão ela é isso. Mesmo quando a gente tem razão para responder à altura, talvez, a gente procura não responder. A gente procura agir de uma forma que seja coerente. É a disposição de responder, não por impulso, não por ego, mas como Cristo lida conosco. Né? Como Cristo lida conosco. Como Ele lida com você. Como Ele lida diante das suas falhas, das suas murmurações, dos seus pecados. Com mansidão, pela graça de Deus. Imagina se Ele fosse irado como nós somos, com os nossos irmãos. Se Ele respondesse na mesma medida que às vezes a gente busca responder. Misericórdia, nós estaríamos aí tudo quebrado, detonados.
A mansidão é isso, uma força sob controle. Ele fala humildes, mansos e longânimos. Literalmente um ânimo longo. Literalmente alguém que tem, sabe, aquela paciência estendida. É suportar, esperar, não desistir das pessoas, mesmo que elas te irritem facilmente. É não se irritar, sabe, é um desejar permanecer, mesmo que tu tenha inúmeros motivos para sair. Pensa, irmãos, Paulo está escrevendo aqui para uma igreja de judeus e gentios, tinha confusão em tudo que é lado. Viver igreja é isso, pessoas diferentes, a gente se frustra e frustra os outros. Imagina, tu marcava um churrasco aqui, pô, que bênção, Paulo, que glória a Deus, a gente é um só corpo, unidos por Cristo. Marcava um churrasco, aí tu vai, faz lá as compras, compra aquele churrasco maravilhoso. A hora que vai fazer, né, o judeu, não, eu não vou comer, a gente não come costela de porco, vocês sabem, está escrito na lei de Moisés, e não pode comer porco. Aí o gentio, que já não tinha aquela bagagem do Antigo Testamento, pensa, mas a gente tem liberdade de Jesus Cristo, como assim? Não, mas culturalmente eu sou judeu, então eu não como porco. Aí tu pensa, cara, como é que eu vou confiar numa pessoa que não gosta da costelinha de porco? Não tem como, irmãos. Pensa aquela costelinha de porco bem feitinha no barbecue. Aí tu pensa, isso aqui não pode ser meu irmão em Cristo, isso aqui é filho de outro pai. E daí beleza, mas daí tu pensa, não, vamos continuar, vamos prosseguir. E daí pega e desce aquela picanha, passa, só quem foi no Tio João, nesses lugares que sabe o que é aquela picanha bem, e vai caindo aquela picanha e ele, não, eu não posso comer isso aí, só posso carne bem passada, está na lei, eu não posso comer carne com sangue. Aí tu pensa, não, a costela de porco até beleza. Agora uma picanha, o cara querer fazer bem passado, é loucura. Isso aqui não vai dar certo, a gente não pode congregar junto. Irmãos, havia problemas até nisso. Os caras tinham dificuldade até para comer um churrasco, talvez. Eram pessoas unidas muito distintas. Hoje a gente olha para a igreja brasileira, a gente vê dificuldades tão quanto também. Dificuldade até entre igrejas que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Dificuldades entre irmãos, né? E ele está falando aqui sobre isso, esses aspectos nos fazem caminhar junto. Não é que a gente não vai ser diferente, é longânimo. Eu escuto aquele cara falar da costela, eu escuto ele falar da picanha, eu penso, Jesus, eu vou permanecer amando esse irmão, mas assim, vamos comer a picanha e deixamos só um pedacinho passar depois para ele mais. A gente procura caminhar junto, a gente procura andar junto. Longanimidade é isso, é continuar amando, mesmo quando o processo na vida daquela pessoa é lento, mesmo quando exige mais de nós do que nós gostaríamos de dar. Sabe, é aquela pessoa que tu ama, e tu procura, e tu conversa, e tu faz o máximo que tu pode, e tu pensa, Jesus, não é possível. Tem alguns que o caminho da santificação é a 100 por hora, esse aqui é a menos 30. A pessoa não evolui, não muda. É as mesmas dificuldades. E tu pensa, não, mas não é esse. Não é essa irritação, não é esse orgulho, achar que somos melhores. Não é esse nosso ego que acha que somos diferentes. É a mansidão, é a humildade, é a longanimidade. É desejar continuar ali, amando, sendo amigo, perseverando. Um ânimo estendido. E ele continua, né? No verso 3, no verso 2 ainda, suportando uns aos outros em amor. Paulo ele dá uma expressão linda aqui da realidade da igreja, né? Esse suportar aqui, irmãos, não é como em Colossenses, é suportar mesmo. É a tolerância, mas não é a tolerância fria. Eu preciso suportar os meus irmãos de amor. Sabe, é saber que no corpo de Cristo existem aqueles dois amigos que eu digo, são completamente opostos um do outro. O cara pega, ele gosta muito de SUV, ele pensa, eu vou comprar uma X35. Aí o outro pega, SUV é carro de mulher. E daí fica nessa briga, né? Não, mas eu gosto, eu quero comprar, eu acho legal.
não, mas não sei o quê. E fica. E tu pensa assim, cara, não vai dar certo essas pessoas juntas. Como é que pode? E ele fala aqui, suportando-vos, se esforçando, diligentemente, sabe, suportando uns aos outros em amor, é de fato, se suportar mesmo. Quem anda junto, irmãos, como igreja, quem busca viver uma vida como comunidade, como corpo de Cristo, que deseja ser um participante dessa família, sabe que é viver atritos, que é se decepcionar, que é frustrar pessoas. Acontece com você e acontece com outros por meio de você também. A gente se frustra por tão pouco. Às vezes é alguém que passou, não viu a gente, não deu um abraço, pronto, esse cara aí eu marquei, tá? Até nós se encontrar lá no céu, não tem mais abraço, tá? Esse aqui está na minha agenda. É a pessoa que fala um negócio, é a pessoa que falha. Nós somos falhos. Nós vamos falhar, irmãos. Pasmem, ninguém é perfeito aqui. Você não é. Nós vamos errar uns com os outros. E o que Paulo está dizendo é que nós precisamos diligentemente nos esforçar nisso. Sabe, em tolerar de uma forma amorosa as falhas dos nossos irmãos. Não os deixando assim, lógico, né? Eu vejo esse irmão, meu irmão. Tu precisa dar uma avaliada. A hora que vai falar é só coice de cavalo. Não tem quem pare na frente. Existe amor, mansidão, humildade. Calma. Né? É ajudar, é ensinar, é apontar para Cristo, é falar da palavra. É ajudar, meu irmão, o que eu posso contribuir na vida desse cara? Eu posso contribuir com algo. Eu vou contribuir. Ele pode se tornar mais parecido com Cristo. Eu só preciso, às vezes, de um toque, de um detalhe. Mas não é assim, tipo, não, manda a mensagem, mas eu aqui, tu lá, né? Tu senta naquela ponta, eu sento nessa. Não, é suportando-se em amor diligentemente, irmãos. É caminhar junto. É viver uma vida em comunidade. Sabe, é o que a Bíblia diz, aquele irmão pecou comigo, vai e tem com ele. Falhou, é procurar. Meu irmão, eu fiquei triste contigo aqui, me chateei, aqui tu falhasse. Aí ele vai dizer, tá, mas quanto tempo já que tu... Não, só faz 1 ano e meio que aconteceu isso. Mas tu não podia ter me procurado antes, e daí a gente vê, né? Os dois ali aprendendo mutuamente. É caminhar junto. É ser machucado às vezes e não deixar aquilo ali para depois. É ir ter com a pessoa. É pedir perdão e ser perdoado. É caminhar junto, irmãos. É um amor maduro. Não é apenas aguentar o outro. É amá-lo enquanto o suporta. Essa é a realidade dessa unidade que Paulo diz. E por fim, ele diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Irmãos, o que Paulo diz é que nós não criamos a unidade do corpo de Cristo. Cristo fez isso, unindo um povo para si. Ele salva os seus, e esses são a família de Deus, no qual nós chamamos de um só corpo, uma só família, um só povo. E essa família já foi unida por meio de Jesus Cristo, no qual o fundamento é o próprio Deus, que nós vamos ler nos versículos seguintes. O que ele está falando ali para nós não é criar unidade. A unidade já está criada. O que nós costumamos fazer, na verdade, é destruir a unidade. É, em meio às diferenças, pegar e separar as pessoas. É nós mesmos, né? Queremos caminhar por afinidades, por gosto, por pensamento, por coerência teológica. Às vezes tem o cara lá da Batista e o cara crê naquilo, que o batismo tem que ser por imersão. Aí tem um cara lá da presbiteriana que crê que o batismo tem que ser derramar água na cabecinha. Aí tem o cara lá da outra igreja que ele acha que batizar tem que ser, né, com aquela aguinha assim jogando. E daí tu vai ver, os irmãos eles não podem nem sentar numa roda de conversa para conversar. Pessoas que creem na mesma centralidade do Evangelho, que a salvação é pela graça, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele é Deus. Coisas
às vezes qualquer divergênciazinha nos levam a parar de andar junto. A gente não consegue conversar, a gente não consegue muitas vezes caminhar junto. E o que Paulo está dizendo é: esforce-se diligentemente para preservar o que Cristo já fez, irmãos. É para preservar, ele está dizendo assim: não destruam a unidade que eu já fiz no meio do meu corpo. Preservem isso, vivam de modo dignos, se esforçando e clamando ao Espírito Santo para que produza em nós mansidão, humildade, longanimidade, amor, para que possamos preservar a unidade da igreja, para que possamos caminhar mesmo em meio às diferenças. Esse é o clamor de Paulo. E para preservar, ele fala ali diligentemente, exige esforço. Não é natural. Se fosse natural, irmãos, nós não vivíamos aí em trocentas histórias de igreja. Quantos já foram em trocentas igrejas, talvez ao longo da sua vida, e é problema aqui, é problema lá, e é dificuldade aqui, é decepção lá, e é sofrimento, porque não é um movimento natural a unidade, muito pelo contrário, nós de meio às diferenças a gente quer vazar, a gente quer falar mal do outro, a gente quer não andar mais junto, a gente quer, quebrar a unidade. Por isso que ele fala: se esforcem nisso, diligentemente. Exige esforço, preservar essa unidade. Exige um esforço da nossa parte. Exige querer não deixar essa unidade escorrer pelos dedos. E ele conclui dizendo, no vínculo da paz, que é a paz de Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício nos trouxe não só paz com Deus, mas nos uniu como um só povo. O que Paulo aqui ele está dizendo, ele é bem profundo, irmãos. A unidade da igreja, ela não é ameaçada muitas vezes pela falta de programas, ou pela dificuldade financeira da igreja. Ela não é destruída pela falta de talentos que a gente tem. Eu não tenho, falta pessoas para essa área, falta pessoas para aquela. Mas é por falta de humildade, é por falta de mansidão, é por falta de longanimidade, falta de paciência coletiva uns com os outros. Essas são as coisas que remam contra o preservar essa unidade que nós temos em Jesus Cristo. Pergunte a si mesmo, como você tem respondido a situações de tensão com os irmãos? Quando eu sou exposto, aquelas situações de tensões, como eu tenho respondido a isso? O meu coração, ele tem sido humilde ou ele é defensivo? Mas o que esse cara quer saber com isso aí? Sempre na defensiva, Meus relacionamentos são marcados por mansidão? Todo mundo olha para mim e pensa: nossa, como esse cara é manso. Glória a Deus. Meu Deus, parece que o homem é um poço de mansidão. Minha paciência com os irmãos revela o Evangelho de Jesus Cristo? Eu sou um testemunho para o mundo aí fora, no relacionamento com os irmãos. Diante dos relacionamentos difíceis, E há pessoas que são difíceis de amar, irmãos. Paulo, ele até deixa claro isso em alguma das suas cartas. Na de Corinto, inclusive. Há pessoas que é difícil de amar. Tem uma pessoa que é difícil de você amar, e você é a pessoa difícil de alguém amar. Acredite nisso. Mas você pensa: não, Múcia, mas eu sou a pessoa mais querida do mundo. Eu sou a pessoa mais simpática, eu sou a pessoa, mais assim. Não tem como não ser meu amigo. Eu seria meu amigo. Acredite, talvez tenha alguém que tenha dificuldade de conviver com você. Talvez não, é certeza. Então há pessoas que são difíceis de amar. Paulo não nega essa realidade. Muito pelo contrário, suporta esse amor. Mas diante dos relacionamentos difíceis, age com misericórdia. Escute a pessoa. Busque ter disposição para perdoar. Tudo isso lembrando de como Cristo nos suporta, irmãos. Tudo isso lembrando de como Cristo nos perdoa. Tudo isso lembrando de como Cristo é misericordioso conosco. Esse é um excelente exercício.
Às vezes acontece aquela situação com o irmão, tu pensa assim, mas como é que essa pessoa faz isso? Que absurdo, cara. Como é que eu vou perdoar o fulano nem me conhece? E a gente olha para como Cristo faz conosco. E daí olhamos para os nossos pecados e que Ele nos perdoa, nos ama, ainda muitas vezes como aquela ovelha que se perde, né? E a gente está lá, sabe, perdido, Ele vai lá, ainda nos resgata, nos coloca no aprisco. Não, essa é a ovelha de meu Pai. Essa aqui, nenhuma que Ele me deu, eu vou perder. Aí a gente olha para o amor de Cristo para conosco. Cara, como é que eu não vou perdoar esse meu irmão? Olha o que Ele me perdoa. Olha os meus pecados, olha as minhas dificuldades. Como é que eu não vou perdoar aquele meu irmão que não me deu um abraço ali na entrada? O que é um abraço comparado à minha vida de pecado que Ele pagou naquela cruz? Jesus, ajuda-me a viver misericórdia. Uma aplicação para a igreja é que a unidade ela não se mantém sozinha, irmãos. É preciso empenho intencional. A gente precisa se empenhar para manter a unidade. É extinguir a fofoca. É evitar os ruídos de corredor. Buscar reconciliação com os irmãos, que a gente se frustra, ou foi frustrado, ou frustrou. Falar a verdade sempre em amor. Meu irmão, não, tranquilo, não, bem de boa, não sei o que por dentro. Nossa, não gostei disso. É falar a verdade, transparência, sempre em amor, buscando ser banhado, né, por esses frutos do Espírito que Ele tem produzido em nós. Orar uns pelos outros, né? Às vezes a gente quer muito, preciso falar a verdade para essa pessoa, né? Nem ora nada, né? Na verdade só quer chegar ali e meter um verbo, né? Orar por esses irmãos. Tem aquela pessoa, essa pessoa aqui, Jesus, não está fácil, tá? Eu sei que não é fácil me amar, mas está difícil também, Jesus. Jesus abençoa a vida desse irmão, o transforma. Assim como o Senhor tem feito em mim, faz também na vida dele. Faz que ele se torne parecido contigo, como o Senhor tem me transformado. Até um canalha como eu tem se tornado assim. Até um cara irritado como eu tem se tornado manso. Até uma pessoa que era egoísta igual eu tem se tornado amoroso. Senhor, faz isso também na vida do meu irmão. Uma igreja que preserva a unidade, ela glorifica a Deus, irmãos. E o fundamento de toda essa unidade, versículo 4, 5 e 6, a nossa parte final. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Paulo aqui, ele não está dizendo apenas que nós devemos ser unidos. Ele está aqui explicando que essa unidade, ela parte do próprio Deus Trino. Ele fala aqui sobre o Espírito Santo, o senhorio que é Cristo, e Deus Pai, né, que une todas as coisas e é em todos e está em todos. Ele começa dizendo ali, a primeira coisa que ele diz é: há um só corpo. Ele fala que a fundamentação dessa unidade do corpo, a nossa unidade nós devemos preservar, parte do próprio Deus. Não parte de afinidade, não parte de gosto, não parte nem da placa de igreja. A saber, a igreja de Jesus Cristo não é só a Viva, é a igreja espalhada no mundo. Todos aqueles que estão aí cultuando nos lugares que creem nas verdades centrais do Evangelho de Jesus. Ele fala que, por que nós devemos preservar a unidade? Porque há um só corpo. A igreja não é um conjunto isolado em cada parte do mundo, aí que cada um faz o que quer. Não, nós somos um só corpo. A igreja que se reúne aqui é a mesma igreja de Cristo que se reúne no Japão. É a mesma igreja de Cristo que se reúne lá em São Paulo. Nós estamos unidos em um só corpo. Esse corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. Esse corpo que se alegra quando alguém vai bem. É aquele corpo que se entristece quando alguém está mal. Não é um corpo individual que, a mão sai por aí andando sozinha. Não tem como. Se a perna sente, o corpo inteiro sente. Se a mão sente, o corpo inteiro sente.
É um único corpo só formado por Jesus Cristo. Sabe, nós nos alegramos com os outros. Eu estava conversando com os irmãos esses dias. A gente vê às vezes até na igreja a dificuldade em se alegrar com os nossos irmãos. O cara o cara está indo bem no trabalho, cara. Glória a Deus por isso. O cara recebeu lá uma promoção. A vida deles está indo bem. Mas está ganhando quanto? Mas também ali, né? Comprou a casa, não era uma casa tão boa também. Que dificuldade que a gente tem em se alegrar com os nossos irmãos, cara. Que dificuldade que às vezes a gente tem a alegria dos outros ser a nossa alegria. Glória a Deus, cara. Olha como o que Deus tem feito na casa deles, na família desses irmãos, na vida do ciclano, na vida do fulano. Por mais que, como nós falamos antes, a nossa longanimidade, né? Que possamos ser cheios de longanimidade. A progressão é lenta, mas Deus tem trabalhado. Glória a Deus. Deus tem trabalhado. Um só Espírito. O mesmo Espírito que habita em nós é o mesmo que habita no fulano, que habita no ciclano. Nós somos unidos por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então não tem como, né? Tu quer ir para um lado, fulano quer ir para o outro. Não, nós estamos juntos. Nós estamos juntos com uma mesma expectativa de trilhar essa caminhada junto. Então não tem opositores, ninguém é competidor um do outro. Nós não temos inimigos aqui dentro. Fulano ali é meu rival. Cara, a igreja é loucura, né? Às vezes a gente encontra cada bizarrice no meio da igreja que é loucura, O cara ali toca guitarra, no próximo eu vou chegar a fazer um solo mais pá que o dele. O grupo A é melhor que o grupo B no louvor. É loucura, cara. É bizarro o que a gente vê por aí, cara. A gente é um só corpo e um só Espírito. E Paulo continua dizendo, uma só esperança do vosso chamamento. Todos nós, uma mesma esperança. Todos nós temos uma esperança daquela que o Rafinha estava cantando na canção aqui. Como espero um dia que verei, né? Nós veremos ele face a face. A nossa expectativa é a mesma. Nós temos a mesma esperança, que é a esperança viva Jesus Cristo. Esperançosos, esperando pacientemente o seu retorno. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Então nós somos cooperadores uns dos outros. Nem chefe, nem competidor, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, um ajudando uns aos outros. E ele diz um só Senhor. Ou seja, não há espaço para nenhuma outra estrela, senão Jesus Cristo. Cristo é o único rei da igreja. Isso significa que não há lugar para exaltação de líderes, sabe? Não, agora vamos botar aqui a cadeirinha do Musta aqui meu Deus do céu, nós tocamos fogo nessa cadeira. Sabe, não existe sim zelo por homens como o meu pregador preferido, John Piper. Que servo fiel do Senhor. Glória a Deus pela vida desse homem. O dia que ele morrer, eu vou lamentar, mas vou celebrar porque a vida dele ele estará com Cristo. E a contribuição para a igreja brasileira, eu admiro a vida daquele servo de Deus. Com certeza o respeito, mas ele não toma o lugar de Jesus Cristo. Não existe ídolos gospel, não existe nada que tome o lugar do nosso Senhor Jesus. Ele é o único rei e cabeça sobre toda a igreja. Ele lidera, então não há exaltação para nenhum tipo de preferência, bandeira. Não, esse aqui é o meu pregador preferido. Se não for ele, eu não vou no culto. Não, aqui o pessoal não tem muito o que fazer, né? Por enquanto é só o pai mesmo. Mas sabe, chega um momento que daí nós temos 5 preletores aqui, 5 pastores, aquela coisa toda, a igreja indo, que bênção. Mas a pregação do fulano eu gosto um pouco mais. Que legal, meu irmão, glória a Deus por isso. A gente tem preferências às vezes, não é problema. Mas não é um partidarismo. Não, vou movimentar a igreja, que agora a partir de hoje só o fulano vai pregar. Agora é só o João Pedro. Não tem como, não se compara. É absurdo, a pregação do cara não tem como. Não existe espaço para partidarismo. Aqueles que têm um só Senhor, eles têm uma só fé. Não é uma confiança subjetiva. Sabe,
existe um único evangelho e uma única fé salvadora. Nós cremos numa mesma fé, nós temos uma mesma fé em Jesus Cristo, uma salvação pela graça. Não essas poucas coisas que às vezes, coisas que, sabe, nós podemos discordar. Mas no que diz respeito à centralidade do evangelho, nós cremos e estamos unidos por isso. E ele diz um só batismo, a entrada dos novos convertidos à família da fé. É o que nós vamos fazer agora no próximo mês, o batismo que eles vão anunciar aqui no final do culto. É quando nós vemos irmãos entrando no grupo ali que o próprio Cristo separou, a família da fé. Que momento especial, irmãos. Ver irmãos professando a fé em Jesus Cristo, descendo as águas do batismo, ali mostrando publicamente o que já aconteceu interiormente no seu coração, uma nova vida. E aquele momento é maravilhoso. E daí vocês talvez pensem assim, meu Deus, eu já vou catar esse cara pro meu PG. Meu PG é o melhor, fulano. Vem aqui que aqui tem churrasco todo. Irmãos, glória a Deus pelos PGs, mas é uma só fé, é um só corpo, é um só batismo, é um só tudo. Nós estamos juntos nisso. Não existe partidarismo. A unidade da igreja, ela não começa em nós, ela parte de Deus. Se há um só corpo, não posso agir como se eu estivesse sozinho, como se eu sou a igreja sozinho. Se há um só Espírito, não posso viver de forma independente dele. Os meus passos são guiados pelo mesmo Espírito que habita em mim. Como que eu vou lidar com esse irmão? Como que o Espírito Santo me conduz a lidar com esse meu irmão? Eu não tomo as decisões que eu quero, eu não faço do jeito que eu quero, como se eu fosse dono da verdade. Se há um só Senhor, eu não posso tentar ser o dono da igreja. Ele é o dono da igreja de Cristo Jesus. Se há uma só fé, um só batismo, eu não devo criar divisões baseadas em preferências humanas. Nós não podemos criar divisões daquilo que Cristo uniu. É como se nós cuspíssemos na cruz de Cristo. Nós devemos preservar a unidade que Ele construiu. Se há um só Deus e Pai, eu não posso tratar os irmãos como se fossem adversários. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Deus. Quando ferimos a unidade, não estamos ferindo apenas relacionamentos, estamos ferindo a obra de Deus. Isso que é muito sério, irmãos. Sabe, às vezes a gente faz muita confusão, muita divisão. E nós não estamos apenas ali dividindo relacionamentos, nós estamos indo contra o que Deus está fazendo, ou o que Ele já fez. Isso que é não querer refletir a beleza da obra de Deus na igreja. E quando nós, pelo contrário, preservamos a unidade, aí sim, nós fazemos um espetáculo para o mundo aí fora, de fato. Eles veem a beleza do que Cristo faz na vida de um pobre pecador como eu e você. Ele nos transforma ao ponto de nos fazer caminhar juntos por uma esperança, como um só corpo, pelo mesmo Senhor, por uma só fé, crendo no mesmo batismo. Irmão, só Cristo consegue fazer isso. E se Ele já fez, que nós possamos preservar. Amém? A Trindade aqui inteira está por trás da unidade de Cristo, e dividir a igreja, irmãos, é ferir aquilo que Deus mesmo estabeleceu. Se nós formos compararmos a igreja com o mundo muitas vezes tenta construir unidade por afinidade. Deus constrói unidade pelo novo nascimento. A partir do momento que nascemos de novo, estamos unidos em Cristo Jesus. O mundo une pessoas por interesse, você sabe disso. Quantas vezes os relacionamentos são pautados em interesses pessoais ou mútuos. Deus une pessoas por um só Senhor. Ele é o Senhor que nos une. O mundo cria alianças ali por conveniência. Sabe, me uno à pessoa porque é conveniente para mim. Deus não, Ele une um povo pela cruz de Cristo. Essa é a base da nossa união. Cristo Jesus. Por isso a unidade cristã ela não nasce de nós. Nós não construímos ela.
mas ela nasce de Deus, e que nós que somos chamados a viver de modo digno e a preservá-la, possamos nos esforçar nisso diligentemente, como Paulo nos instrui. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Amém? Viva de modo digno, a tal ponto que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nós. Lide com o seu irmão como Cristo lida com você, ao ponto de que o mundo aí fora olhe para nós e vejam, esse é o povo de Deus. Essa não é apenas mais uma igreja das inúmeras que tem aí afora, mas como eles olhavam para a igreja primitiva e eles falavam, esse irmão é o do caminho. Eles olhavam para aquele irmão, esse é do caminho, aquele que o profeta disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles eram conhecidos como o povo do caminho. Eles eram reconhecidos pela sua forma de viver, pela sua forma de se relacionar, e reconhecidos principalmente pelo amor. Que nós possamos ser um bom espetáculo para o mundo aí fora, irmãos. E para isso nós precisamos seguir o conselho de Paulo. Se cremos em Cristo Jesus, lutem por isso. Lutem pela unidade, lutem pelo amor, lutem pela mansidão, pela humildade, pela longanimidade. Essa é a mensagem para nós.